Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Primeiro eu quero agradecer e dar as boas-vindas para quem chegou agora aqui no canal. Fico muito feliz quando eu vejo, né, que os vídeos estão ajudando de alguma forma. Hoje eu queria compartilhar com vocês mais um pouquinho assim da minha trajetória e trazer uma reflexão a respeito do amor incondicional. É, Talvez fique um pouco longo esse áudio, porque tem muita coisa para falar. Já há muitos anos eu comecei esse despertar, né? Então, eu já tinha lá o Reiki, barra de Axis, constelação familiar, já estava conectada com o sagrado feminino, e uma série de coisas. Mas eu considero que o meu despertar mesmo começou mais intenso quando eu comecei a estudar a magia. Porque essa magia que eu trabalho é uma magia que faz uma alquimia interna. Então, é uma magia de cocriação da realidade, né? Ela acelera o processo de cocriação, mas a partir de uma transformação interna. Então, assim, a gente trabalha ali numa magia pedindo algo, e aí essa magia começa a magnetizar para a nossa vida as experiências necessárias para que a gente se transforme naquela pessoa que vai viver aquilo que a gente está pedindo, né? Então ela dá uma acelerada. Não é mágica, né? Então, assim, não tem como pular etapa. A gente está lá no ensino fundamental e já querer ir para pós-graduação. Então a magia faz isso, ela te joga na pós-graduação como se fosse num supletivo, sabe? Então, às vezes é enlouquecedor, assim. Quando eu comecei a estudar, eu fazia muita magia, porque fazia parte também do estudo, né? E depois eu trabalhando com isso também, eu fiz várias e hoje eu já sou um pouco mais cautelosa, assim, porque eu tô sempre em processo. E sempre que a gente conduz aqui uma cerimônia, eu sempre coloco as magias também. Então acaba que eu sempre tô passando na magia, tô decretando alguma coisa, tô pedindo alguma coisa. Então eu tô sempre em processo. Então hoje eu já tô mais devagar, sabe? Eu dei uma desacelerada nesse processo de fazer magia para cocriar as coisas, porque eu já vi que a coisa acontece, mas ela nem sempre é fácil, sabe? Então, assim, por exemplo, você vai pedir dinheiro, vai pedir para ficar rica e aí você perde o emprego, né? Você vai pedir para trabalhar com aquilo que você mais ama na vida, sendo que você tem ali é, suas questões, sua família, suas coisas que te prendem e sua casa pega fogo. Eu estou dando um exemplo aqui bem exagerado, mas assim, às vezes a espiritualidade entende que você só vai se libertar na hora que você perder tudo, né? Então a gente tem que estar aberto para pagar o preço. Claro que isso é um exemplo extremo, não é sempre que acontece esse tipo de coisa, né? Mas acontecem coisas bem, bem pesadas às vezes, sabe? E depois que passa e o aprendizado é colhido, a gente entende por que que passou e aonde que a gente está indo, né? Aonde que a gente quer chegar. Então, por que que eu estou contando isso? Porque nessa jornada, né, de chama gêmea, a gente só quer saber da união. No início é apego, 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 e a gente aqui na 3D, né, aqui na Terra, com essa densidade toda, a gente confunde muito amor com apego, tem uma série de manipulações, uma série de coisas que a gente traz, que nos é ensinado, né, desde pequeno, e a gente às vezes não sabe a diferença. E aí, por isso que eu falo que quando eu comecei a estudar magia, foi que começou de fato o meu despertar, porque eu comecei a olhar para dentro, né? Antes eu olhava muito para fora, a questão vibracional, a questão de lei da atração, as curas todas. Eu já estava fazendo um processo de cura ali, né? E de um certo despertar, mas olhar para dentro, olhar para aquela sujeira que a gente joga debaixo do tapete, foi a magia que trouxe, porque na hora que eu pedia algo, ela escancarava assim, ela esfregava na minha cara, né? E aí a sua sombra, você não. Quando você está num processo assim de acelerar a sua evolução, né, para cocriar algo, essa sombra ela não vem como um insight. Ela vem como uma experiência. Você vive a sua sombra até você passar uma vergonha e entender quem era que estava comandando as suas atitudes. E aí você percebe que você tem aquela sombra, e aí você transmuta.
Então, a partir disso, né, eu comecei, lógico, fazer várias magias, primeiro de desapego, porque eu entendi que eu estava apegada, dependência emocional e tal, então eu fazia muita magia para desapegar, mas ao mesmo tempo, eu fazia magia para desapegar, um mês depois eu achava que já estava ótima, já estava plena, já estava desapegada, então agora eu vou fazer uma magia para o gêmeo vir. E essa magia que eu trabalho, não tem como você fazer algo que vai interferir no livre-arbítrio do outro. Então, eu tentava manipular de todas as formas, assim, já que eu tenho que me curar, então agora eu vou fazer uma magia para isso, para aquilo e tal, para eu poder ficar plena, porque agora ele vai vir e tal. E o foco era só na união, e achando que estava curada, né? E assim, né, com tanta magia, a gente vai acelerando o processo e vai entendendo que, na verdade, quando eu achava que eu estava ótima, eu estava só tampando o sol com a peneira, querendo pular etapa, querendo sair do ensino fundamental e ir lá para a pós-graduação sem passar pelo processo do supletivo, né? Então, eu encontrei no Kindle, eu até procurei aqui hoje para falar para vocês, mas parece que esse livro não tá mais no Kindle, sabe? Então, buscando no Kindle, eu comecei a ler tudo quanto é e-book de Chama Gêmea e queria entender tudo, porque nesse momento eu já tinha entendido o que era, né, a chama gêmea. Até então eu já tinha feito divórcio energético, já tinha feito de tudo para tentar ficar livre dessa história, mas aí eu fui aos poucos tomando consciência, entendendo e aceitando, porque a gente começa a entender, mas a gente não quer acreditar, e a gente não quer aceitar, a gente não quer parecer louca, né, na frente dos amigos, e as pessoas julgam mesmo, então, assim, depois de um tempo falando sobre isso, eu parei de falar com as pessoas, porque as pessoas julgavam muito, né, e é isso, é aquilo que a gente aprende aqui, agora eu vou gostar de quem gosta de mim, né? Ah, com tanta gente no mundo, você vai ficar obcecada com essa pessoa. E aí a gente acha que amor é a afinidade do ego, né? Então, se a gente vai fazer. Eu lembro que eu fui fazer uma vez. Eu já estava em contato com o meu gêmeo, eu fui fazer uma vez no Theta Healing a manifestação da alma gêmea. E aí a gente coloca lá tudo no papel, né, tudo direitinho, e para muita gente funciona, né? Coloquei lá todas as características, porque a gente acha que é isso, a alma gêmea, a gente tem aquela ideia de amor romântico, vai chegar uma pessoa perfeita que encaixa direitinho na sua vida, na sua cultura, na sua família, na sua espiritualidade ou religião, ou seja lá o que for. E a chama gêmea, a gente sabe que ela vem para tirar a sujeira que está debaixo do tapete e quebrar tudo, né? Todos os paradigmas e todas as crenças que a gente tem. Então, assim, eu já tinha feito divórcio energético dele e tal, e aí, no final, quando eu já estava aceitando a ideia, eu comecei a ficar nesse enlouquecida aí de fazer magia para curar tudo, para acelerar logo, porque eu queria só a união, mais nada, né? E aí fazia, não, quantas vezes eu chorei dentro de um portal de magia pedindo para desapegar. Enfim, aí o que acontece? Acelera, né? O gêmeo entra num relacionamento, aí você dá de cara com uma foto na rede social, aí o ego grita, aí você bloqueia, enfim, aquele processo que eu acho que quem está aqui ouvindo isso, quem está seguindo aqui, sabe mais ou menos como é que é. E aí no Kindle eu comecei a buscar vários livros sobre chama gêmea, lendo tudo. Eu achei um livro de uma moça que ela não chama chama gêmea de chama gêmea, ela chama gêmea de alma gêmea. E eu até entendo por quê, porque isso é uma tradução do inglês, né? E foi traduzido de forma errada. No inglês, quando eles falam soulmate, que é alma gêmea, é o que a gente chama de alma gêmea aqui, seria uma alma parceira, uma alma companheira, que é um conceito que traduz melhor a relação de almas gêmeas, né? E a chama gêmea, o twin flame, seria o que a gente chama em português de alma gêmea, né? Porque é o seu gêmeo, é o seu complemento, né? É a polaridade oposta. Enfim, ela tem esse entendimento e ela colocou lá o livro dela, chama União de Almas Gêmeas. E eu até procurei hoje, mas ele não tá mais no Kindle. Eu acho que ela retirou. Patrícia Monteiro, se alguém. Eu não sei se existe o livro físico, mas se alguém quiser, União de Almas Gêmeas, Patrícia Monteiro. E aí tem vários capítulos e ela vai falando, assim, sobre essa quebra, né, de tabus e de crenças e a gente romper com essas ideias já estabelecidas aí da Matrix, e a gente romper também com todos os conceitos de chama gêmea que a gente vê por aí, essa coisa de fases, tudo isso, porque cada jornada é única. Então ela vem desconstruindo cada um desses conceitos e no final de cada capítulo ela coloca um pequeno decreto. E aí eu peguei e anotei
cada um desses decretos e fiz um decretão gigante, né, com todos os decretos desse livro, para eu usar onde? Na magia. E era um decreto gigante, gigante, tinha várias páginas, acho que 3, 4 páginas digitadas, e eu lia todas as noites durante 21 dias, e eu passava na magia, e eu lia de novo porque eu queria a união. E aí, com o passar do tempo, eu fiz isso, né, durante, sei lá, um mês mais ou menos, durante 21 dias eu li à noite e fiz magia várias vezes lendo esse decreto, e depois eu esqueci, eu falei, não, agora chega, eu preciso soltar, porque se eu ficar louca assim, eu não vou cocriar, né, a regra da cocriação é o soltar. Então eu soltei, nunca mais eu mexi, já deve ter uns 3 anos que eu não pego esse decreto, hoje eu peguei para dar uma olhada, porque eu lembro que tinha uma frase lá que na hora que eu li, ela me deu um incômodo e eu não dei importância, porque o resto todo era só falando da união. Então, eu vou fazer esse decreto porque ele vai acelerar a união. E essa frase falava assim: é, eu coloco em primeiro lugar, era algo assim, tá? Não sei de cor. Eu coloco em primeiro lugar o meu amor próprio e a minha dignidade ou a minha integridade, mesmo estando numa relação com a minha chama gêmea. Então, ela tinha algumas frases falando sobre isso, em colocar em primeiro lugar o seu amor próprio e a sua dignidade. E o tempo passou, né? Eu fiz esse decreto várias vezes, não dei importância para essa frase, e hoje eu consigo entender assim como, eu não sei explicar como isso agiu na minha vida, mas eu sei que hoje eu consigo entender exatamente o que ela estava falando, porque o amor incondicional é o amor que a gente sente para além dos personagens, né? Porque a gente está aqui nessa matéria e cada um está interpretando um personagem, né? Seu pai não é seu pai, sua mãe não é sua mãe, cada um vem com uma função, e são funções de amor, na verdade, né? Então, assim, você pensa, às vezes, no seu contrato lá, encarnatório, fica estabelecido que você vai precisar passar por uma situação muito difícil, onde alguém vai te fazer muito mal, e que isso vai te dar um despertar ali e vai acelerar seu processo evolutivo. E aí, imagina, né, numa sala de reuniões ali, um monte de gente que se ama, combinando os papéis que cada um vai interpretar, e precisa ter muito amor para uma pessoa falar, não, então eu vou e eu sou voluntário aqui para cumprir essa missão, eu vou lá, vou encarnar com você, vou te ferrar toda, para você alcançar o que você quer. Então, assim, a gente fica muito julgando o personagem. E quando a gente fala, né, de chama gêmea, a gente está falando de um amor que vai para além do personagem. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo eu lembro que acontecia muito quando eu convivia mais com ele, de, às vezes, ele ter uma atitude, uma fala ou alguma coisa assim, de eu olhar e falar, nossa, será que eu amo mesmo essa pessoa, sabe? Porque, assim, muito na máscara, né, muito no personagem. E o amor incondicional, ele tá além disso. E aí você começa a perceber que o que você ama é aquela essência que está por trás ali daquelas máscaras, por trás de qualquer coisa que as pessoas possam julgar, que as pessoas possam falar. E é por isso que a gente é tão julgado. Porque às vezes a pessoa está tendo atitudes que está todo mundo julgando, e aí as pessoas começam a te julgar também, porque, né, quem sabe que você sente esse amor, não, como é que você consegue amar essa figura, né? Enfim. O mesmo deve acontecer do lado de lá também, porque ninguém é perfeito, então é claro que também eu devo fazer coisas aqui que ele olha e fala, nossa, meu Deus, como é que pode, né? O julgamento está aí e a gente acaba julgando mesmo, né? Estamos na matéria. Mas a gente confunde, às vezes, o amor incondicional com uma certa permissividade. Então, se eu amo incondicionalmente, eu tenho que aceitar que essa é uma relação diferente de todas as outras, então eu vou ser amante dele, então eu vou ficar aqui salvando ele. Tipo assim, tem pessoas que nunca tiveram relação nem contato físico com a sua chama gêmea, mas estão sempre ali à disposição para tudo que a chama gêmea precisa, para tudo que, né, que o complemento divino precisa. Até dinheiro emprestado ou qualquer coisa, a pessoa está ali se doando, e acha que isso é amor incondicional, né? E na verdade não é. O amor incondicional é amar por trás do personagem, mas é amar a si mesmo em primeiro lugar. E aí, de um tempo para cá, isso tem feito muito sentido para mim, assim, né? Eu já recebi convites do meu gêmeo, assim, para encontros e tal, mas eu percebo que não é o encontro do jeito que eu queria, sabe? Não é um encontro que vai fazer eu me sentir bem, que vai fazer eu me sentir amada. É um encontro que, às vezes, eu vou estar me submetendo a uma situação que eu não acho que eu mereço passar, sabe? É,
ele não tem um relacionamento hoje, ele não tá se relacionando mais e tal, mas assim, é, eu sinto que hoje eu mereço mais do que o que ele tá, do que ele tá, né, oferecendo. E tá tudo bem, é o que ele dá conta de oferecer agora, mas eu não sou obrigada a aceitar, entende? E eu não deixo de amar ele por isso, mas eu me amo em primeiro lugar. É a minha integridade, a minha dignidade. E aí, essa frase desse decreto que eu usei na magia tantas vezes voltou para mim com tanta força. E aí as coisas vão fazendo sentido. Já teve um vídeo aqui que eu falei, né, que no processo de despertar a gente vai recebendo pequenas peças de um quebra-cabeça e às vezes a gente acha que tá sabendo encaixar ali e só alguns anos depois é que a gente vai entender. Então, é isso, é mais uma peça que eu recebi há 3 anos atrás. Eu nem dei importância, até porque eu nem queria esse negócio de colocar integridade, dignidade acima do meu gêmeo, não. Eu só queria estar com ele. Dependência emocional total, né? Mas hoje isso faz muito sentido, né? E aí eu queria deixar aqui essa partilha com vocês, né? Falando um pouco aí do meu processo, da minha dinâmica, dessa coisa que eu acho que todo mundo que está nessa jornada acaba passando de uma forma ou de outra, cada um com as suas particularidades, né? Mas esse apego, essa permissividade, isso não é amor incondicional, tá, gente? Isso é dependência emocional, isso é falta de amor próprio, isso é falta de autoestima. Então, assim, curar, sabe? Curar. E aí é isso, né? Como eu falei, às vezes eu recebo convites do meu gêmeo para sair ou alguma coisa assim, e que eu não tenho aceitado porque eu tô colocando a minha dignidade realmente. Me dá até preguiça, sabe? Eu acho que eu mereço muito mais do que isso, enfim, a gente já teve anos de contato zero, de bloqueio, de toda aquela história, né, que a gente vê aí tantos casais passando por isso, e essa movimentação e esses convites começaram a vir a partir desse momento que eu tomei essa consciência, que eu comecei a cuidar de mim e me amar de verdade, e amá-lo incondicionalmente, independente do convite errado, né, que eu tô julgando que é errado, independente de qualquer coisa, eu tô começando a entender, né? Não posso falar que eu já entendi tudo, porque provavelmente daqui a um tempo eu vou vir compartilhar mais coisas a respeito disso com vocês, mas eu tô começando a entender o que é de fato esse amor incondicional. E aí eu queria deixar aqui essa dica, porque se tiver alguém aí achando que tem que se submeter a tudo, que tem que aceitar tudo, que é uma relação que vai quebrar os tabus, os paradigmas, então eu posso ser amante, eu posso, sei lá, né? Tem tantas situações aí que as pessoas se submetem. Isso não é amor incondicional, tá, gente? O amor incondicional ele começa de dentro, ele começa você com você mesmo, porque seu gêmeo é você, é uma parte sua. Então não tem como você dizer que ama ele incondicionalmente se você não se ama incondicionalmente, tá bom? Então é isso que eu queria falar hoje. E obrigada, um beijo, boa noite.